Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPI, como sempre, trazendo muita informação para você que nos acompanha. Você já é nosso convidado todo especial a fazer parte aqui do nosso bate-papo, porque hoje nós vamos falar de nova turma do Empretec que recebe inscrições em Boa Vista. E para falarmos desse assunto, eu estou aqui com Nirval Queiroz, consultor do Empretec. Seja muito bem-vindo, Nirval. Obrigado, Adriano. Boa tarde. Então, explica um pouquinho para a gente, Nirval, sobre o que é o Empretec, né? Essa ação grandiosa promovida pelo SEBRAE. Explica um pouquinho para as pessoas que ainda não têm o conhecimento, não sabem para que é. Gostaria que você desse aí um spoiler. Tá. O Empretec ele é um curso. É um curso de 5 dias, mas é um curso voltado para a compreensão do comportamento empreendedor. Ele é um curso das Nações Unidas e que no Brasil, né, é representado pelo SEBRAE. Né? O Empretec é executado em 40 países no mundo inteiro, países que estimulam, que veem a educação empreendedora como um ponto de partida, né, para fortalecer as ações de negócio. E o Seminário Empretec ele é baseado em cima de um estudo de um norte-americano, David McClellan, que, por uma curiosidade, o que faz com que uma pessoa tenha êxito, tenha sucesso nas suas atividades. E ele foi investigar isso, né, nos cinco continentes. E aí identificou que não era dinheiro, não era o país, não era um monte de variáveis, eram sim o jeito de ser das pessoas, o jeito de agir. E aí o Seminário Empretec foi surgir quando as Nações Unidas teve acesso a esse estudo que mostravam características de comportamento empreendedor que eram comuns às pessoas exitosas, independente dos países, independente de qual continente você tivesse avaliando, investigando esse indivíduo. E pegou-se esse estudo, juntou mais uma equipe multidisciplinar e falou, transforma isso num curso para que a gente possa praticar no mundo inteiro. E isso se transformou no Empretec. A maior e mais forte metodologia que faz com que você possa, num ambiente de sala de aula, de curso, vivenciar a prática dos comportamentos das pessoas que obtêm êxito, sucesso nas suas atividades, seja negócio, seja um profissional autônomo, pode ser numa vida de artista, de esportista. Tem-se um padrão de comportamento que é comum. E isso se transforma, você tem a possibilidade de vivenciar isso dentro do Empretec. E é por isso que ele se tornou um dos seminários mais conhecidos do SEBRAE? Ele é o produto, vou dizer assim, que na avaliação do SEBRAE como um todo, no país inteiro, ele é o produto mais bem avaliado do SEBRAE. 98% das pessoas que participam da imersão do Seminário Empretec, daqueles 5 dias, elas avaliam como ótimo. Os outros demais como bom. Né? Do ponto de vista da satisfação daquilo que ele foi atrás de encontrar dentro do seminário. E tem mais resultados em si, quando você vai estudar a aplicação desse curso. Uma das coisas que percebe-se claramente é que, num período de um ano e meio, as empresas que estiveram participando do Seminário Empretec, elas têm crescimento de até 60% no seu faturamento, né? Até 64% no resultado de lucro, né? E isso faz com que o seminário ganhe um interesse, uma curiosidade maior na expectativa dos empresários, porque todo mundo quer um resultado melhor. Então, como é que eu faço? Então, tem esse curso, vamos lá. E aí ele não mostra como você faz para ganhar dinheiro, ele mostra como é que a pessoa age. É diferente, não tem uma fórmula, tem como é que você está fazendo e como é que os outros fazem. Aí você moldar o seu comportamento. Ele te dá a receita, né? Te dá ali o norte de como você deve proceder para obter um sucesso. Ele te dá essa percepção de você traçar o seu norte.
é mais fundo ainda. Interessante, entendeu? muito interessante. Mas assim, qual é o principal objetivo do seminário, né, para quem participa pela primeira vez? Porque tanto pode participar ali pessoas que não são empreendedores, como os que já estão no ramo do negócio. Eu separo bem as duas coisas. Olha, você já tem um negócio, você está pensando em ter um negócio, está com uma ideia, tem alguma coisa. Vai caber dentro do seminário Empretec? Vai. Todos dois. Né? O que as pessoas buscam? As pessoas estão buscando a organização. E a gente diz que o seminário vai te mostrar como você dá esse norte. Por quê? Porque a gente vai falar muito sobre estabelecimento das metas. Você dá os seus desafios, você dá o seu rumo. Como é que depois você faz o planejamento disso? Como é que você vai usar a tua capacidade de convencer pessoas a agregarem as tuas? Porque sozinho você vai perceber que é limitado. Quando eu junto outras pessoas, e o que você faz para influenciar essas pessoas a comprarem a sua ideia para te levar ao alcance do teu resultado? O seminário passa 5 dias trabalhando sobre isso. E sobre refinos, né? Que a gente costuma dizer assim, o que é o refino? O refino é como é que eu faço para fazer mais e bem feito com menos recursos, para ser uma pessoa eficiente, né? Mas não basta fazer de qualquer jeito, você tem que fazer com qualidade, fazer bem feito, né? Uma coisa que surpreenda os outros, que faça com que a pessoa queira voltar, né? E em cima desses ajustes, você tem um norte, saber para onde vai caminhar, como envolver as pessoas, como preparar o teu trabalho de tal maneira que as pessoas queiram retornar ao teu trabalho para que você possa ter mais gente indicando, mais pessoas voltando ao teu empreendimento. Isso vai fazer ele crescer, não vai? Com toda E o certeza. seminário traz essas reflexões inteiras ao longo de 5 dias. Olha que incrível, né? O Empretec ele trabalha muito aí o comportamento do empreendedor, né? Porque isso é uma dimensão assim tão importante. Ele traça o perfil, ele vê as condições que ele está ali e dá dicas super valiosas para que realmente funcione. Olha, isso é muito interessante. Com certeza que quem também assiste o primeiro deve voltar para as outras vezes, né? Porque daí você deve ter aí muitos relatos de sucesso depois que as pessoas participaram desse curso. Bom, vamos lá. Você falou uma palavra legal, que é o perfil. Tudo parte, o seminário ele é muito bacana, tudo parte que você vai fazer uma entrevista e você vai enxergar o seu perfil. Quem é você hoje, né? Na entrevista que você fez ali. Você entra para o seminário, ao longo de todos os dias você vai ter uma possibilidade de estar fazendo reflexões sobre aquelas características empreendedoras que estão ali no seu perfil. E aí você vai percebendo o que você precisa fazer para melhorar o seu perfil, né? É o tempo inteiro trabalhando as características de comportamento empreendedor que compõem o perfil da pessoa. E aí você vai vendo que tem algumas características de comportamento que você é boa, mas tem outras que você não é tão bom. Aí, o que eu preciso fazer? Aí você vai encontrar o que você precisa fazer para melhorar aquilo, para alinhar mais o teu, não vai ficar as coisas retinhas, mas para alinhar mais Olha que aquilo que você é fraco. interessante. E aí o seminário Empretec vai trabalhando isso. De tal maneira que quando você chega no 5º dia do seminário, você pode olhar os seus 2 perfis, como você entrou e como você está saindo. E o mais interessante disso tudo é que o seminário Empretec ele te leva a reflexões, a enxergar você praticando esses comportamentos empreendedores e o tempo inteiro perguntando para você, e agora? O que é que você vai fazer para melhorar esse ponto? Ou seja, te abre uma oportunidade de fazer um pequeno plano. Por que a coisa de ter o plano? Para que você saiba o que fazer logo depois do seminário. Ele não é um curso que acaba ali naqueles 5 dias. Você sai cheio de tarefas que você pode ir, como eu costumo dizer assim, você sai de lá com uma programação para estar fazendo seminário Empretec todos os outros dias, porque você sai cheio de caminhos para melhorar, para corrigir a prática de determinados comportamentos que você já está fazendo.
Muito interessante. Você recebe o norte, É. não é isso? E aí, no dia a dia, você põe em prática. E você começa a aprimorar ali naquela parte onde você não estava obtendo muito sucesso. E Correto. é interessante que, enquanto você falava, eu já olhei para mim, né? O que me deixa na minha profissão, no que eu faço? Não sou nem empreendedora, mas assim, a gente pensa no lado profissional da gente, em que eu estou pecando? Ah, eu sou mais ou menos nisso, mas nesse lado aqui eu não sou muito satisfeita com isso. Então é mais ou menos isso. Eu vou melhorar o curso, esse seminário que acontece durante esses 5 dias, ele serve para mim melhorar aquele lado onde eu não estava indo muito bem. E fortalecer aquilo Fortalecer. que você já faz bem feito. Olha que interessante. Qual é a profundidade maior do seminário? É que ele possibilita ao aluno fazer reflexões. E é uma das coisas que eu sou instrutor de seminário há 20 anos. E eu sempre digo, o ponto forte dessa metodologia é que ela consegue dar uma parada, uma brecada, várias breaks dentro do curso, para fazer você refletir sobre o que você acabou de fazer dentro ali, a prática, porque o seminário é muito prático. E aí você vai refletir sobre aquilo que você fez, não é como você faz lá na sua casa, é o que você acabou de fazer aqui. Refletir com base nesse comportamento que você está vivenciando nesse instante. A reflexão te possibilita você se ver. No começo do seminário, a gente percebe assim, o participante um pouco travado, um pouquinho, mas depois ele vai acostumando. Por quê? Porque nós não somos muito acostumados a estar fazendo reflexões para nos ver como é que nós estamos agindo e para perceber se da forma que eu estou agindo eu vou chegar onde eu quero ou eu preciso fazer mudanças. Você está entendendo? Aí vem o grande segredo, que o seminário te mostra. Tem muitas coisas que a gente precisa mudar. Às vezes acordar mais cedo, às vezes não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Às vezes achar que a gente tem tempo demais, muitas vezes não tem esse tempo todo. Você está compreendendo? Eu sempre brinco e digo assim, até a compreensão sobre o uso do poder que cada indivíduo tem. É dar uma regulada Uma ali, né? regulada Uma geral. regulada geral ali Que que você são está essas precisando. reflexões em cima dos comportamentos. E isso tudo é baseado, Adriana, na prática. O seminário ele é todo prático, ele não é uma coisa teórica. Você tem um momento de teoria, em que um instrutor vai lá e te apresenta o comportamento, ele tem um momento da reflexão, e aí te joga para a prática. Olha, vamos praticar. E vai praticar onde? Em cima de uma atividade de negócio. Em cima de uma atividade de negócio, fazer um investimento, dizer o quanto é que você espera daquele negócio que você está montando, que vai operar naquele período daquele curso, de maneira intensiva. Por isso que a gente chama assim, o Seminário Empretec hoje é a melhor imersão, porque ele é todo estruturado. Como é que faz essas atividades? São jogos. Jogos que a gente faz dentro de sala, jogos que você vai fazer fora. E o mais importante é porque é um jogo onde você coloca reais, verdadeiros seu. E aí muita coisa muda. Eu sempre brinco. Nival, qual foi o maior dia de virada de chave? Foi no dia que eu tive que colocar a mão no bolso e colocar o primeiro centavo de investimento meu. Aí tudo muda muito. Quando é do dinheiro dos outros, muitas vezes a gente é muito complacente. Com o seu, você vai mudar. E aí isso torna o seminário muito interessante. A combinação entre a teoria e a prática. Interessante. E como é que essa metodologia na prática, como é que ela funciona exatamente? São esses jogos, essa dinâmica que vocês realizam ali no decorrer do curso? Isso. Para cada... São 10 características de comportamento empreendedor. Ao longo do estudo de David McClelland, que é o grande pesquisador do comportamento empreendedor, e a referência do Seminário Empretec é toda em cima do estudo comportamental feito por David McClelland, que é um psicólogo americano, professor de Harvard. E ali, como transformar todas essas características em uma coisa que seja prática, porque como é que você vai colocar um adulto dentro de uma sala para você trabalhar com ele por 8 horas? Ele é um empresário, ele está investindo, ele tem uma equipe. Como é que você vai reter a atenção desse indivíduo aqui dentro?
correto? Tem que se tornar uma coisa interessante para que chame a atenção. Exatamente. Então, e como é que isso vai ficar interessante? Os jogos vivenciais, a metodologia de jogos vivenciais para a prática de comportamento empreendedor, ela aproxima, né, ao máximo a forma de como você é a como você está executando naquele momento. E aí você vai fazer essa pessoa vivenciar de forma prática e de objetiva aquela característica de comportamento empreendedor. Por isso a gente sempre costuma dizer assim, ó, presta bastante atenção no que a gente conversa, mas presta mais atenção no que você vai fazer lá dentro, que é mais importante. A cada estação, que são as características de comportamento empreendedor, nós temos uma atividade prática. E temos 2 atividades práticas que elas passam durante todo o período do seminário. Você vai conviver com essas 2 características. Uma eu chamo de diário de bordo. E a outra é um negócio que você monta. Ela te acompanha do primeiro ao último dia. Então você abre um negócio, você vai anotando o seu diário de bordo ao longo dos dias. Esse diário é em cima do que você está fazendo, né? E o diário de bordo, o negócio, é algo que você vai transformar ele em uma coisa real ali dentro. Você vai abrir, fazer funcionar e você vai fechar. Eu sempre brinco que o seminário é muito legal porque ele diz, você tem que fechar. E muitas vezes, na vida do empreendedor, ele não consegue perceber o momento que é para fechar, né? E aí, para isso serve esse Fica seminário. se agarrando com uma coisa que não está dando resultado. Exatamente. Qual é o momento de largar? Batendo aquela mesma tecla aí, não vai para um lugar nem para o outro. Essa é uma experiência muito Olha forte. Olha que interessante. Isso serve muito bem para ele traçar o perfil dele de modo geral, ver ali onde ele está falhando e que ele tem aí um norte para ter a solução, né? Para obter sucesso. Muito interessante. Mas como é que o Pronatec ele contribui aí para o autoconhecimento e a tomada de decisões? Olha, um dos segredos do Empretec é deixar claro ao participante que tudo é eu costumo usar a palavra jogo não no fato de jogar ou de brincar, né? É um jogo em que você decide o que você quer, você estabelece como você vai fazer para alcançar aquilo que você quer. Nesses 2 momentos, tem uma condicionante comportamental que está dentro, permeando essas 2 ações, que é o que? A tomada de decisão. Dizer o que você quer, quanto você quer, é uma tomada de decisão. Aí nós vamos trabalhar no Seminário Empretec sobre como é que você age na hora que você tem que fazer escolhas. Não é? Tem gente que brinca, tem pessoas que procuram fazer coisas que valem a pena, tem pessoas que simplesmente cumpre tabela, aquele que vai lá fazer porque tem que fazer, né? Entendi. Tá? Aí são perfis, jeito, né? perfis, né? Que você fica olhando quem é como é que você está agindo na hora do tomador de decisão. E a gente vai conversar sobre ter uma atividade prática onde você, diante do que você decide fazer, da forma que você decide fazer aquela atividade prática, ela está descrevendo qual é o teu perfil na hora de tomar uma decisão. Ah, mas eu não sou assim. Tudo bem, pode até não ser, mas é como você fez aqui. Você está entendendo? Então, o seminário te traz para esse ponto. Tudo na vida parte do que você decide, onde você quer chegar, o que você quer ser, e aí você tomou uma decisão. E como é que eu vou fazer? Agora você está tomando outra decisão, que é qual o caminho que você vai seguir. E agora eu preciso definir a intensidade. Eu vou muito forte, eu vou muito devagar, eu vou mais conservador. Então, também outra decisão que você está tomando. Por que isso? Esse cuidado? Porque tem um aspecto que nós trabalhamos muito dentro do Empretec e que muitas vezes é trabalhado dentro de casa na nossa educação e passa meio batido. Em um determinado momento a gente esquece, que chama-se autorresponsabilidade. Então, quando você escolhe, você decide, você está assumindo uma responsabilidade com a tua decisão com você mesmo.
O tamanho da velocidade, o tamanho de pegada, determinado de interesse que eu vou dar, vai depender da tua capacidade de assumir o que você está querendo. Porque lá na frente vai ter um dia, não tem uma data? Quando você diz, quando eu crescer, quando é que tu vai crescer? Quando eu me formar, eu vou seguir tal caminho. Então, tá bom, você se formou e agora? Qual é o caminho, né? Você lembra? Chegou o dia de você assumir como foi que você se formou, que tipo de profissional que você se transformou. Para ir para esse caminho, vai ter que fazer mais o quê, né? Qual a outra capacitação, que outras coisas. E o Empretec vem te trazendo numa trama de amarrações, de escolhas, de definição de caminho e de assumir responsabilidade sobre as suas escolhas, sobre o caminho que você vai. E essa questão de fazer a escolha, se ela não for acertada, ela só tende a não evoluir, né? O empreendedor, quando ele está ali começando o negócio dele, ele tem que tomar decisões acertadas. E dessa forma, de que forma o programa ele ajuda aí os empreendedores a enxergarem, né, as oportunidades de mercado com mais clareza? Boa. Ver o mercado, compreender a sociedade, né? Porque muitas vezes quando a gente está falando sobre negócio, as pessoas têm um pensamento muito assim encaixotado, meio quadrado. E eu costumo dizer assim, olha, veja a sociedade onde você está inserido. Não está ali na zona de conforto. Olhe para a sociedade como um inteiro. Qual o tipo de negócio que está acontecendo, o que está acontecendo na sua cidade, como é que as pessoas são, como elas se comportam. Para quê? Para que você possa perceber o que realmente é necessidade, de fato. E aí, tem muita gente que monta negócio não porque vê necessidade, porque ele enxergou um negócio que alguém está ganhando. E ele não compreende a origem do negócio, que é uma necessidade. Aí ele vai lá fazer aquele investimento, mas ele vai menos competitivo, porque ele só foi olhando já alguém que fez. Né? Eu chamo que são os negócios da moda. E se ele enxerga uma necessidade de fato, ele até pode montar um negócio parecido com aquele, entendeu? E acontece muito, né, E Nival? muito. Às vezes a pessoa está ali empreendendo, aí, nossa, fulano está ganhando tanto dinheiro fazendo isso, isso, eu vou fazer também. E às vezes não obtém o mesmo resultado. Porque eu vejo assim, a minha insistência é que enxerga as necessidades. Eu estou com sede. O que é que pode suprir sede? Um monte de coisas. Um monte de atividades que pode te ajudar a você direcionar um investimento para suprir a sede. É uma necessidade básica do ser humano. Comer é uma outra necessidade básica. E aí, com base nisso, tem muitas oportunidades que vão surgir. Né? E aí você tem que encontrar a sua. Para quê? Porque se você enxergou aquela necessidade, você vai enxergar como você vai poder fazer melhor, ser mais competitivo que o outro. É um negócio que ele igual, é um pouco igual, mas a Adriana, ela fala diferente, ela toca diferente, ela recebe as pessoas diferente, então ela é diferente, tem algo de diferente no Cada que ela um está tem fazendo. seu diferencial, o seu né? diferencial, porque enxerga a maneira adequada que vai suprir aquela necessidade. Então, o seminário fala muito disso. E ele fala de uma outra coisa que você estava falando, que é muito importante. Eu tenho que decidir? Sim. Tenho que fazer escolhas? Sim. Eu tenho que definir caminhos? Sim. Eu tenho que fazer escolhas certas, decisões certas? A gente nunca sabe. Uma coisa muito importante que você falou, eu acho que cabe a todo mundo, tanto as pessoas de empresas privadas, aos empreendedores, a questão do como me comportar. Né? Quando você cativa as pessoas, trata bem, trata com educação, isso é um convite a voltar de novo. É um convite à pessoa para que ela volte de novo. Porque se sentiu bem tratada. Às vezes aquele produto oferecido ou aquilo não é o que ela está precisando, mas a pessoa acabou voltando lá pela forma que ela foi tratada. Isso é o diferencial. É o diferencial. Que a gente pode chamar, palavras bonitas, né? Técnicas, dizem assim, o diferencial competitivo. No negócio, né? Mas tira isso daqui, você vai dizer assim, é isso que faz a forma dele ser diferente. Hoje mesmo, fui tomar um café, fazer um lanche, e aí parei numa praça, entrei
E a forma que a atendente, simpática, me recebeu, né? E aí eu falei, eu queria ver um suco. Ela puxou, tá aqui. Né? Me mostrou qual que o senhor deseja, foi, conversei. Aí eu olhei a mesa, tudo limpinho, tudo arrumado, no meio da praça. Sem ar-condicionado, sem, né? E aquele sorriso. Fez a Né? diferença. Ele vai demorar uns 10 minutos, porque a gente vai fazer agora o seu suco, tal. E aí chegou o suco, numa garrafinha, com a marca da empresa. Aí ela perguntou o meu nome, aí a inicial do meu nome estava lá, tinha um N. Né? Olha! Aí eu falei, por quê? Não, é porque quando tem muita gente, para a gente não esquecer para quem é. E aí, tenho dúvida, eu pergunto para a pessoa. Eu digo, tá, tem um método. Olha que Você legal. está entendendo? Isso é uma visionária, né? Negócio bacana. Criativo, visionária. Aí trouxe sorrindo, serviu lá, chegou, pediu uma tapioca. Ela me E olha trouxe para tapioca. quem ela estava servindo. E eu observando aquilo, vendo aquilo, Sim. que coisa agradável, né? Tanto que o calor, não, tudo sumiu. Pelo contrário, o que deu para sentir foi a brisa, enquanto você estava ali fazendo um lanche. O jeito diferente de fazer. Exatamente. Porque servir um lanche é a mesma coisa, não é? O lanche, o suco, tá ok. Isso faz muita diferença. Aí tem mesmo. detalhes que faz diferença. Isso é o que marca. Eu costumo. Eu sempre digo assim, olha, porque eu sou de uma época que a gente se formou, não tinha ninguém ficava treinando palavras de efeito. Hoje as pessoas dizem, porque tem uma vivência. Vivência é isso que eu acabei de relatar. Né? O sorriso, a predisposição de atender bem, de servir, de eu cuidar da pessoa. Deixa eu marcar aqui com a letra dele, para eu não entregar o suco errado para a pessoa. Eu tiro a dúvida. Não. Isso é você viver uma experiência de pessoa interessada em atender outra pessoa. De uma maneira simples, né? É o diferencial de qualidade. Por incrível que pareça, eu fiz exatamente o que você falou. Aí eu conversando com um amigo, já era por volta de 11h30, ele, bora combinar alguma coisa pra gente se encontrar. Eu falei, olha, vamos marcar tomar um café em tal lugar, um lugar que eu fui, que é assim, já te conquistou, né? Já puxando alguém para ir para lá. Sim, entendeu? Exatamente. Acontece muito, né? Como acontece também das negativas. O que a gente tem que ter é a percepção, e o seminário Empretec que vai te possibilitar, de perceber na execução do outro aonde está a prática dos comportamentos. E de fazer com que você, diante do seu trabalho, ou diante da minha empresa, perceba que eu tenho que... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma coisa de qualidade. Estou dando atenção. Eu estou sendo eficiente. Eu disse 10 minutos, em 8, 9 eu entreguei para ele. Eu tenho que ter essa percepção do que é que eu estou fazendo e está me avaliando eu mesmo o tempo inteiro. Se eu demorei, eu tenho que ter a capacidade de olhar e dizer, eu errei. A gente é educado até em dar previsibilidade. Ou se atrasou, dizer desculpa, atrasou por isso, por isso e por isso. Uhum. Isso faz um diferencial enorme. Faz diferenças. Tá? É tanto quanto quando você visita um estabelecimento desse que você teve aí só coisas positivas, isso. Também existe aqueles estabelecimentos que têm as negativas. Né? Eu não volto nesse lugar nunca mais porque aconteceu isso, isso e isso, a gente não foi bem recebido, não foi bem tratado. E acontece muito, né? E aí o boca a boca vai longe, né? Tanto quanto que você foi bem tratado, você já levou um amigo. E também daqueles locais também onde não trata as pessoas direitinho, como deve ser, e aí a pessoa não volte, não vá àquele lugar não é bacana, por isso, por isso, por isso. Você viu que o falante do Nirval até calou, né? Ao passar dos anos, eu comecei a dizer assim, vamos falar sobre o que é bom, sobre o que foi legal, porque para falar de coisa ruim tem demais. E eu venho há alguns anos eu venho treinando, porque é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente. E aí o que eu venho percebendo como instrutor, como consultor, quando eu estou atendendo meus clientes, o que eu faço? Eu vou com todos os cuidados trabalhando com ele. Para quê? Para que ele se cerque do método de fazer e de conseguir incorporar ou fazer o melhor. E ele poder estar se cobrando e ouvir o que o cliente fala. Por quê? Porque esse outro lado de fazer o errado, de ter gente mostrando, apontando os dedos para o errado, está muito cheio. E aí a gente
desenvolve eu vou chamar assim, a gente vem procurando desenvolver essa cultura. Vamos dar holofote e luz para o positivo, pelo amor de Deus, que a gente precisa reforçar essa coisa na sociedade. De tal maneira que o positivo, se ele ganhar muita luz, quem está fazendo errado vai perceber que tem alguma coisa de diferente com essa luz que estão dando com esse holofote para aquele indivíduo. Então, vá lá e faça a sua percepção. Para quê? Para a gente não reforçar o que é erro. Né? Até porque a psicologia diz, né? Quanto mais você repetir o positivo, o comportamento vai ficando condicionado para isso. Né? A gente age conforme a gente treina. Entendeu? Exatamente. Faz muito jus, viu? Nival, você também costuma dizer, né, que o Empretec ele desenvolve a autorresponsabilidade. Como é que esse conceito ele aparece aí no seminário? Ele surge no seminário o tempo inteiro. Né? Eu sempre brinco com os participantes, quando eles declaram a expectativa, o que é que você veio buscar? Aham. E isso vai ficar pendurado aqui, para vocês ficarem olhando, e eu também estar olhando, porque o que você veio buscar é responsabilidade sua. Né? Eu tenho uma responsabilidade, que é conduzir o método. Agora, chegar aonde você quer, cabe a você. Se você fizer o que o método te pede, refletir, enxergar, ser verdadeiro com você mesmo, né? Tem a capacidade... Eu costumo dizer assim, as pessoas, feedback é muito legal. Eu digo, o maior feedback é o que a gente dá para nós mesmos, quando a gente para olhar de maneira reflexiva para o que eu acabei de fazer, sem querer me vangloriar, sem querer me jogar para baixo, mas olhar de maneira nua e crua o que foi que eu acabei de fazer, eu mesmo. Quando você chega nesse ponto, eu estou falando contigo sobre autorresponsabilidade. Até mesmo para dizer o seguinte, não é só olhar o que você fez errado, é olhar o que você fez certo. Né? E aplaudir você mesmo. Ao invés, tem gente que tem mania de ficar se catucando, te apertando. E por que você também não se aplaude? Né? O seminário te mostra o tempo inteiro que você tem que fazer os dois. E tem um momento que a gente diz assim, isso aqui a gente já sabe, agora o que foi mesmo que tu fez bem feito? Se agarra nisso aqui para você dar o passo mais para frente. E manter esse equilíbrio, manter esse equilíbrio. Né? De preferência, um equilíbrio das coisas mais positivas na frente. Procure. Exatamente. Por quê? Porque tem muita gente para mostrar muito erro. Tem pouca gente para mostrar muitas coisas exitosas. Então, a gente tem que estar... O seminário busca trabalhar isso com você. É uma autorresponsabilidade, junto com a capacidade de reflexão. E aí, vai para uma palavra bonita, que eu chamo que é o poder. Que não é o poder de chefe, não é só o poder de estar sentado numa cadeira, de poder demitir, comprar, não sei o quê. É o poder de você perceber, né, que você pode influenciar, inclusive, você mesmo. E você pode trabalhar as pessoas perto de você. Como é que você vai fazer isso? Olha, você tem que chegar que você acerta, que você erra, corrigir os erros, transformar em acerto, sempre buscando o acerto. E aí você vai sentir que você tem formas, né, de influenciar o ambiente em que você está. Isso é o poder. É o poder de influência baseado na tua ação. Assim tu influencia os teus funcionários. Se tu chega todo dia, mais cedo, é o primeiro que chega no teu estabelecimento, que abre a porta do estabelecimento, que dá logo aquela ajeitada, que deixa tudo... Eu tenho muito isso. Quem trabalha com você... vai estar percebendo que aqui tem um dono, aqui tem alguém que gosta muito, que está cuidando. Se você é uma pessoa que, né, a primeira coisa que fez foi entregar a chave para alguém, e você volta lá no seu negócio só um dia sim, 2 não, no final da tarde para pegar um dinheiro no caixa e sair, não conversa com as pessoas, não olha detalhes do negócio, você está colocando ao alcance dessa realização na mão dos outros. Não quer dizer que você tem que estar enfurnado, preso dentro do seu negócio, mas a pessoa vai perceber que você tem que ter presença. Então, eu chego primeiro. No dia que eu não chegar, alguém vai dizer, tem alguma coisa que aconteceu.
né? Se eu não for chegar, eu ainda disser assim, Adriana, eu vou deixar a chave contigo hoje, porque amanhã eu não vou conseguir chegar. Eu estou transferindo uma responsabilidade, porque eu entendi que todo dia, 7h30, tem que estar aberto, né? Aí eu tenho a minha autodisciplina, quando não dá, eu delego, né? Passo para outro. Isso tudo é uso do comportamento no exercício do poder, do negócio que o empresário tem, né? É você à frente. Você pode ter ausência? Claro que sim, eu me ausento, deixo as pessoas andarem, né? Exercitarem o poder delas também. Sempre acaba adquirindo aquelas pessoas de confiança, né? Que já estão ali há Boa. muito tempo, já conhece, ele já sabe que pode confiar a ela ali, o estabelecimento, o seu negócio, e se desligar um pouquinho. Você tem que ter o exercício do poder eu chamo do poder de referência, o poder de ver, né, que você molda. É que nem os nossos filhos fazem muitas coisas parecidas, porque eles ficam olhando a gente fazer e vão repetindo. Coisas certas, coisas erradas. O funcionário faz o mesmo. Nós somos espelhos, né? Os funcionários fazem o mesmo. Formar um time, formar uma equipe, né? Uma equipe, a partir daquilo que você entende, né? De pessoas que vão poder somar para que o teu negócio chegue ao resultado que você deseja, né? Vai depender muito do teu posicionamento, né? Do teu posicionamento. Ah, eu tenho uma atividade aqui, então a Adriana chegou, não tem experiência, ok, não tem problema, vamos treinar. Treina, dá condições, depois solta para observar, e aí você vai ver. Ah, mas entrou e saiu. Tem muita gente que entra e sai, até chegar as pessoas que se encaixam. E a gente tem que ter consciência sobre essa dinâmica, né? Então, isso você consegue enxergar dentro do Seminário Empretec. Eu não disse que você monta um negócio para praticar os comportamentos? Então, você vai ter momentos disso lá dentro. Quando você está ministrando o curso, a maioria das pessoas que estão lá assistindo o curso, participando, quando você tem esse momento de reflexão que eles passam a se auto-olhar, e eu com certeza acho que eles vão logo vendo o erro, né? Aonde está o erro de cada um em si mesmo, quais são aí os principais erros que os empreendedores eles cometem por falta de planejamento e o que a Empretec ela busca corrigir? Olha, tem uma coisa que a gente passou perto aqui, mas não tocou no assunto. Capacidade de mudar. Às vezes a gente faz escolhas erradas. Você não lembra que a gente falou sobre tomar decisão, escolher caminhos? Posso tomar uma decisão errada? Posso. Compete enxergar e perceber que errou, e aí surge um elemento, né? Eu vou mudar o meu jeito, eu vou contratar outra pessoa, eu vou mudar a atividade, porque eu não vou chegar onde eu quero fazendo isso aqui. Então, a capacidade de mudar é um dos elementos que a gente percebe que é fundamental, porque eu tenho que decidir, tomou outra decisão assim, mas aí vai indo, vai dar errado, e aí vai até o fim dando errado. Por quê? Porque não quis mudar, porque mexe com o teu jeito de ser, com o jeito de como você está fazendo. Não, porque tu centralizou, tu poderia ter contratado mais uma pessoa, 2 pessoas, mas quer fazer tudo, né? Não abre mão. Então, a capacidade de mudança, de enxergar as necessidades de melhoria e a capacidade de mudar é um dos elementos que podem transformar uma ideia num desastre, mas podem transformar uma ideia numa coisa muito exitosa. Porque, além de mudar, vem a velocidade com que você faz essa mudança. Às vezes a gente até muda, mas demora uma vida inteira. Mas depois poderia ter sido mais rápido. Você está compreendendo? Porque você resiste a transformar, a mudar a forma que você está trabalhando, a forma que você pensa, a forma como você vê. E isso é difícil. E o seminário deixa isso muito claro para os nossos participantes. Às vezes não tem muito segredo, gente, é só mudar. Não é uma coisa assim, mas coisas tolas. Oi, tudo bem? Bom dia, como é que vai? Que bom que você está aqui. Você está entendendo? De maneira verdadeira.
E as pessoas vão sentir que você enxerga elas, que você gosta que elas estejam aqui. Você está entendendo? Isso faz diferença. Isso vai fazer diferença. Eu chego no estabelecimento, você está lá com a cara amarrada, não dá um bom dia, não está nada. Né? Você precisa mudar, se sentir feliz porque alguém está ali. Então, esse é um dos elementos. O outro, você falou, você comentou aqui. A falta de planejamento e de organizar. Tá legal, a tua ideia é fantástica, não sei o que tudo. Não, mas organiza isso, porque você corre, vira. O dia tem 25 horas e você não dá conta. Se você não tiver uma organização, um planejamento, não vai funcionar. Nós falamos muito sobre planejamento no seminário, o tempo inteiro. Tanto que você lembra que eu te falei aqui? Reflexão e como é que eu faço para mudar? É um plano. O que eu tenho que fazer? São os planos. Exatamente. O tempo Isso inteiro. É pra vida, né? Por exemplo, se tua vida, tua casa, tua cabeça tá bagunçada, como é que você vai se organizar para a vida? Imagina para lidar com o negócio, né? Tá. E esses são os elementos que a gente vai falando dentro desse seminário fantástico que é o Empretec. Incrível, faz a gente refletir. Eu, só nesse momento que eu estou conversando contigo, eu estou refletindo sobre várias coisas. Imagina quem lida ali com o negócio dia a dia, né? Uhum. E como é que o seminário ele trabalha esses aspectos como gestão financeira e também sustentabilidade do negócio? Ok. A gente mostra que toda decisão de investimento, né, tem que ter um apoio, ela tem que estar embasada em dados, ainda mais hoje. Né? Então, tem umas coisas que a gente diz assim, olha, nós não somos, aqui no Empretec, eu não vou te ensinar como é que faz o livro caixa. Né? Tem para quê? Você tem um contador, uma série de pessoas. Nós vamos te mostrar que é importante você ter dados para você tomar uma decisão. Né? Se eu quero fazer uma compra de mais copos, preciso comprar mais 10 copos. Né? Quanto é que eu tenho no meu caixa? Como é que é a melhor forma de eu pagar? Eu tenho dinheiro. Eu posso ir atrás de um lugar que me dê um desconto para ficar mais econômico e assim eu não vou usar todo o meu dinheiro no meu caixa? Né? Então tá, é isso mesmo. Então vamos ver quem são os fornecedores que têm essa condição a esse preço de me fazer. Essa decisão baseada em dados é o que o seminário procura estimular e mostrar para o participante. Nival, e para ter dados, ele tem que desenvolver o comportamento, ele tem que ter disciplina de todo dia. Ele não tem lá um sistema de caixa de lançar as vendas dele. Ele perceber que quando ele passa um cartão, gera um dado automático na máquina de cartão. A máquina de cartão de crédito mostra lá de cartão de débito, mostra quantas vendas ele fez, quantas foram parceladas. E aquilo ali, se ele olhar todos os dias, ele vai ver que hoje eu fiz 50 vendas, me deu R$3.000. No outro dia fiz 50 vendas, mas me deu só R$2.000. Qual foi o item que mais eu vendi? Porque eu vendi a mesma quantidade, mas o resultado foi menor. Né? Então tem uma diferença, são dados. Ele tem que estar atento a olhar esses dados que estão ali disponíveis para ele. Ele tem que aprender essa disciplina. Tanto que a gente diz, não tome decisões sem olhar para os seus dados. Muito interessante. E muitos participantes também eles chegam aí com uma ideia de negócio. Como é que o seminário ele ajuda a avaliar, né? Se essa ideia ela atende a uma demanda real? Ele vai estar lá, no seminário, participando, vivendo. Né? E eu já vi muitas pessoas no meio do seminário dizer assim, agora eu encontrei o que faltava para eu fechar a minha ideia. Eu digo, mas fica até o final, não vai embora. Ainda faltam mais 2 dias, fica até o final, porque você vai encontrar mais coisas. Que Vamos bom. concluir, né? Até o final. Por quê? Porque a gente vem falando muito sobre olhar. A primeira fala que eu fiz para você aqui, eu digo, olha, o que o seminário mais faz assim, olhe a sociedade como um todo. Então, se eu estou com uma ideia de negócio, como é que eu faço para aprimorar a minha ideia? Planejamento ajuda a melhorar a minha compreensão sobre a minha ideia, para ver se ela, a princípio, ela é viável, se ela não é viável, como é que ela se posiciona com relação às outras que tem no mercado, parecidas, iguais ou semelhantes. Né? Tem uma palavra técnica que se chama benchmarking.
um nome bonito que a gente estuda na escola de administração. Eu sempre brinco com isso. O que é o benchmarking? Né? Uma técnica famosa. Eu olhar a sociedade, né? Eu quero montar uma loja de vender açaí. Para vender açaí. Ok. Então, deixa eu olhar na minha cidade, ou no meu bairro até, porque eu vou montar aqui nesse bairro, nessa redondeza, tem quantas lojas, como é que elas funcionam? Como é que elas oferecem o produto? O que mais elas oferecem além desse produto? Correto? Eu sempre digo assim, não é que é fazer cópia do empreendimento dos outros. É fazer um entendimento do empreendimento dos outros. Porque se eu vou para o mercado, eu tenho que entender como é que esse mercado que eu vou entrar funciona, como é que eles atendem, o que é bom, o que é ruim no atendimento deles. Muito interessante. Que eu Ele já tem que vou entender ali todo o seu contexto, para eu né? traçar a minha estratégia. Porque um empreendedor ele tem que ser um estrategista. Eu tenho que olhar o que é bom e onde é que está a falha. Né? Para quê? Eu vou copiar aquilo que ele é bom e onde ele tem a falha é onde eu vou estabelecer os meus pontos de ganho para eu poder me posicionar, ser muito competitivo naquela atividade. Né? Então o Empretec fala disso, mostra para ele e cobra dele para ele fazer isso. Até para ele poder tomar uma decisão. Né? A minha ideia, eu posso seguir adiante ou eu posso parar com ela por aqui? Ou eu posso mudar a minha ideia? Né? Você está entendendo? E a gente coloca ele em situações que ele vai viver isso na realidade lá dentro. Olha, muito bom, é uma autorreflexão, né? Sobre tudo Sobre aquilo ali que ele está tendo acertos e também aquelas onde ele está tendo falhas. Muito interessante mesmo. Uhum. E só basta, sai de lá preparado, cheio de feedback super positivo, só basta pôr em prática, né? E acertar. O Empretec também ele é indicado, né, para quem já é empreendedor há anos. O que esse público ele costuma aprender ou ressignificar aquilo que ele ainda não colocou nos eixos? Porque a pessoa está num aprendizado constante, né? Todo dia a gente aprende. Olha, empresas grandes precisam crescer mais. Eu vejo pessoas que já estão no mercado. Como é que ele pode ser mais eficiente? Por quê? Porque por melhores os resultados que você obtém, um dos grandes deveres, não é defeito, a palavra errada que é essa aí, um dos grandes deveres dos empreendedores de negócio é estar olhando a forma como está funcionando o teu negócio. Por quê? Eu posso obter ganhos de várias formas. Sobre coisas que estão sobre o meu controle. Né? O que está no meu controle? Aqui dentro. Como é que a gente funciona a empresa, como é que abre, a quantidade de pessoas. Né? Os equipamentos que eu tenho podem tornar a empresa mais eficiente e aí ela ter ganhos com menos custos. E ela pode ser competitiva, né? E ter mais lucro quando ele vai olhar essa eficiência para o lado de fora. Né? Eu estou investindo, ele vai ter que olhar assim, eu estou investindo num tipo de publicidade que não está alcançando as pessoas que vêm aqui no meu estabelecimento. Ou então essas pessoas já não estão mais vindo ao meu estabelecimento só por essa publicidade, porque elas estão vindo por quê? Porque elas fazem parte desse clube de fidelidade que há tanto tempo eu trabalho ele aqui dentro. E aí eu não estou trazendo gente nova, eu estou trazendo as pessoas que já vêm. Eu fico gastando dinheiro para trazer gente nova, está errado. Né? Aí ele tem que tomar essas decisões e corrigir por onde ele está fazendo a divulgação. Para quê? Para atingir novos públicos. Para quê? Mais novos públicos, novos clientes, que vai somar com esse que eu já tenho. Então ele vai aumentar a receita dele. Esses detalhes são trabalhados junto com o empresário. É colocar ele e aí pode fazer com que ele perceba que às vezes você vai dar um exemplo, vem um colega dentro de sala, até porque você cria esse ambiente em que um participante dá dica para o outro sobre como ele está fazendo. O feedback, eu sempre brinco, eu digo, olha, agora ficou bom.
né? Não é só nós que estamos falando, é o participante que também está falando para o outro. Que já teve a experiência e que deu certo. Que deu certo, e às vezes o que ele fala é melhor até do que o instrutor está falando. Que ele vivenciou, né? Ele está vivenciando. E quando eu olho, eu digo, caiu certinho, foi melhor do que a gente está falando. Correto? E o instrutor, nessa hora, não tem essa vaidade, porque o que você quer é que o outro tenha o ganho. Estão ali para ajudar uns aos outros, estão ali para somar. Para somar. E o seminário possibilita isso, né? Essa aproximação. Então, o empresário mais experiente, ele tem ganhos muito grandes dentro do seminário. Por quê? Porque ele já tem a vivência. Então, ele vai perceber muito rapidamente. O jovem que está vindo, ele vem cheio, muitas vezes, a cada vez nós recebemos pessoas mais jovens, empresários mais jovens, pessoas iniciantes, com boa formação, né? Vem com muita teoria. E aí você está dentro de uma sala, você faz uma aproximação muito legal. A metodologia permite isso, né? Esse encontro. Muito bom. Tá? E aí saem coisas fantásticas dessa troca. Né? Uma troca muito interessante. Às vezes alguém está evoluindo naquela parte da deficiência do outro e vem aquela soma onde casa tudo, né? Olha só, Adriana, vou falar uma coisa aqui que eu vi uma vez. Assim, eu não vou dizer os nomes, não tem pecado. Né? Claro. Olha, sobre negociar. Durante muitos anos a gente fala, tem um segredo da negociação, que não sei o quê. Tá? Aí eu vi duas pessoas, né? Era uma turma grande, tinham 28 pessoas, e um bate-boca desgramado de um monte de gente numa negociação. Aí eu fiquei olhando, tinham duas criaturas, um de 19 e o outro com 20, uma menina e um rapaz. Nossa, e o assunto se aprofundou. E os dois lá, foi. E pá, você terminou, a gente fechou aí, pá, acabou todo mundo, resultado lá. Aí, um monte de gente não conseguia, as negociações, as coisas mais loucas do mundo. Aí eu olhei, olha só que legal, todo mundo, foi muito bacana o resultado, olha só, quem é que aí apareceu lá, os dois? Aí, como foi que vocês fizeram? Porque o que importa é saber como foi que a pessoa fez. Sabe o que eles viraram? Olha, eu falei que eu era um comprador, ela disse que ela era uma vendedora, e que a gente queria vender esse produto e o outro também. A gente realmente estava muito afim de fazer isso. Aí o que a gente fez? A gente pegou o papel e cada um mostrou para o outro o que queria. Olha! Aí eu fiquei brincando, eu fiquei olhando. Aí todo mundo... E pode... o que impede eu de falar para você o que eu quero com você? O que eu espero de você, como que eu pretendo, né, que você recepcione essa ideia. Nada impede. E foi isso que aquelas duas pessoas... Aí eu digo, eu nunca mais vi isso. Eu só vi uma vez. Né? Mas foi interessante. Foi impactante. Muito interessante. Quando você olha que as outras pessoas estão negociando e escondendo informações e não chega a uma definição, a perda de tempo. Você está entendendo? Uhum. Aí a gente vai ter que trabalhar isso dentro de sala na hora, né? São os emergentes que aparecem ali. Muito interessante então, mesmo. Esse é um seminário que eu costumo dizer assim, que você está afim de se conhecer enquanto empreendedor, de fato, para colocar em prática em um negócio, colocar em prática na gestão de uma instituição, colocar em prática na condução de uma vida profissional, porque muitas vezes as pessoas ficam pensando que ser empreendedor é só quem tem empresa, né? Não é. Né? Quer colocar em prática para você ascender de carreira, você pode ser um empregado com perfil empreendedor, né? Inclusive os donos de negócio é o que eles mais querem, é encontrar empregados, funcionários com perfil empreendedor, né? Verdade. E a pessoa só não quer ser dono de negócio, mas ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, eu sempre digo assim, o seminário é para essas pessoas, tá? Que estão buscando esse conhecimento, né, comportamental de como fazer melhor, de como se posicionar melhor na atividade, como alcançar resultados melhores. Né? Essa busca por resultado melhor, que vai tornar a gente
mais competitivo, vou usar a minha brincadeirinha, né? De melhorar a sua performance, né? Certo? Nival, mas hoje, nesse mercado, né, onde nós temos aí o Sebrae dando essa mão amiga, esse preparo para os empreendedores, né? Como é que você enxerga a evolução do comportamento empreendedor hoje em Boa Vista nos últimos anos? É extremamente positivo, né? Primeiro, eu sempre brinco, né, que eu não sou... Quando eu vou falar de Sebrae, todo mundo vai defender o Sebrae. Eu digo, não, é porque o Sebrae tem uma ação muito importante na nossa sociedade. Ainda mais num estado como Roraima, né? Que a gente está longe Exatamente. dos grandes centros, mesmo com a tecnologia da internet, mas o Sebrae nos aproxima do que nós temos hoje de mais moderno, né? No mundo da gestão, dos negócios, da gestão de pessoas, da inovação, né? Eu diria que vira e mexe o Sebrae consegue trazer para o país inteiro, no caso aqui em Roraima, aquele vento de frescor que vai fazer você tomar um fôlego novo e ir atrás de novos resultados. Então, eu acho que é muito importante e a gente percebe a melhoria dos empreendimentos na cidade, né? Eu digo assim, olhando pela rua, a gente olha as fachadas modernas, os negócios procurando se comunicar, né? Você entra nos empreendimentos, você vê muito empreendimento que está ali com um cuidado para te receber melhor. Então, investiu no ambiente, investiu nos funcionários, ele está buscando o produto com novidade, porque a gente percebe hoje, muito comum, muitas vezes você está no aeroporto, você vem, né, voltando, regressando de algum local para Boa Vista, você encontrar colegas profissionais, autônomos, que estão participando de algum congresso, de algum seminário fora, mas muita gente indo a feiras, trazer as novidades. O Sebrae trabalha muito isso, estimula muito isso dentro da sociedade, né? Quando ele faz os seus eventos aqui dentro do Estado para oportunizar essa aproximação de mercado com mercado empresarial, com mercado consumidor, né? Faz as feiras, que são as novidades, quando a gente viu, acho que foi o ano passado, fez aquele o Amazon Tech. As feirinhas estão incríveis, né? Está Vai surgindo surgindo, bastante. isso vai estimulando as pessoas a colocarem para fora. Então, para mim, é uma entidade extremamente útil, né? Na nossa sociedade e que tem um foco de atuação muito alinhado ao seu público, né? Acerta, erra, como todo mundo, né? Tem projetos que dão resultados fantásticos, deve ter projetos que não alcançam os resultados que eles também esperam, mas é coisa de quem faz. E essa é a cultura do Sebrae, é de estimular o fazer, o refletir e vamos fazer de novo, né? Vamos lá. Isso tem feito com que uma grande parte... eu tive uma época dentro das universidades, lecionando, e hoje eu encontro muitos ex-alunos que foram para o caminho dos negócios, ex-alunos que foram buscar carreira profissionais em si, num pensamento de competir. E o Sebrae, né, fomenta isso na nossa sociedade. Eu acredito que eles têm institucionalmente, né, tem uma presença extremamente positiva no sentido de vamos fazer com que nós possamos ser uma sociedade melhor, buscando fazer coisas melhores. Eu acho que esse é um dos grandes papéis. E o Empretec é um desses produtos, né, que o Sebrae tem, que consegue estar em todo local do país, funcionando da mesma forma, né? São profissionais. A gente tem a oportunidade de ir para outros estados, de receber aqui outras pessoas de outros estados, e todo mundo fala a mesma linguagem. É incrível isso, né? Então, só muda o sotaque. Interessante. Só Muito muda o bacana sotaque, isso. tá? Mas há um método que funciona em todos esses lugares e que promove esses resultados fantásticos do Empretec, né? Como eu te falei, é 60%, é 98% de satisfação, é 60% de pessoas que conseguiram resultados melhores, isso é muito bom,
tem em torno de 70% que gerou mais emprego. Você percebeu que você teve que investir mais em mão de obra, né? Passam a contratar mais. E normalmente são empregos formais, não são empregos na informalidade, até porque a cultura do empreender que o seminário te leva é para o empreender formal, não é o empreender informal, né? E o que você diria, Nival, para quem tem receio de participar por achar que não está preparado? O que você diz a essas pessoas? Eu sempre digo, Nival, o que faz? Eu digo, vai lá, faz esse negócio, porque não existe estar preparado. Uma metodologia foi feita, os profissionais, nós, instrutores, fomos treinados para lidar com todas as pessoas. O que eu estou dizendo assim, Adriana? Com a pessoa que tem uma formação, já tivemos doutores dentro de sala de aula, doutorado, não é de médico. Vários médicos, vários dentistas, vários advogados, né? Mas já tive participantes que não conseguiam escrever, né? E aí não tem, senta aqui do meu lado, vamos conversar. E aí a pessoa vai fazendo a atividade, verbalizando, e ela, ao verbalizar, ela consegue dizer o que quer. Ou seja, o que eu estou dizendo assim, que a instituição Sebrae e nós, facilitadores, que vamos para dentro da sala de aula com o participante, nós estamos preparados para acolher essa pessoa. Já tive pessoas que falavam inglês. E aí? Tem um colega, tem uma pessoa aqui, então tá bom, né? Tem um Google Tradutor, coloca aqui, fala aqui, resolve. E para tudo se dá um jeitinho. Para tudo se dá um jeito. Você está compreendendo? O que é importante? A pessoa está interessada em vivenciar e sentir a prática dos comportamentos empreendedores. Isso é o fundamental. Aí não tem problema de idade. Eu tive pessoas com 84. Foi a pessoa com mais idade que eu já vi dentro de sala. Imagina uma pessoa com 84 fazendo metas para mais 20 anos. Você está entendendo? Como eu já falei para você, teve um participante com 19. Né? Então, nós estamos lá dizendo assim, olha, é para todo mundo que queira ir, que esteja com esse pensamento. Eu quero montar um negócio, eu já tenho um negócio, eu quero ampliar a minha trajetória profissional. Você ter esse propósito. Para quê? Para não queimar etapas. Porque o seminário você só faz uma vez ele. Entendeu? E existe uma gestão sobre participação. Então, já tivemos casos, né, que a pessoa procurou. Ela falou, existe um controle, né? Através de CPF, você controla a presença das pessoas. Vamos dar vez para quem não fez ainda. Quem não fez. Nenhuma. Não, é para quem precisa e só vai fazer uma única vez. Muito bom. Esse é o indivíduo que é convidado a vivenciar o melhor seminário de empreendedorismo do país. Tá? Incrível. E como é que funciona, né, essa nova turma aí em 2 etapas? Vai ter online e presencial. Como é que funciona? Esse negócio é assim. São ajustes de modernidade. Né? Antigamente esse seminário durava 10 dias, tu acredita? Nossa! Aí tinha umas coisas que excediam. Vamos trazer para 5 dias. Então, nacionalmente foi feito esse trabalho e fez esse ajuste para 5 dias. O que acontece? Existe uma etapa chamada pré-seminário. Tinha um monte de atividades, são uma série de atividades que você vai fazer na semana que antecede ao seminário. Começa na quarta, aí você vai até domingo para concluir essa atividade. Pode terminar antes? Pode. Tem gente que termina tudo em um dia. Tem uns que vão mais devagarzinho, vai até o domingo. Tá? São perguntas e algumas atividades que a pessoa vai respondendo e é tudo online. Ele se inscreve no Sebrae, ele recebe um login, uma senha, aí ele vai entrar no sistema e ele vai respondendo. E nós já vamos conversando com ele ali, nessa fase do pré-seminário. Olha, Adriana, já se passou, nós já estamos aqui na sexta-feira, né? Você só fez 10%, você precisa completar tudo até domingo, senão você não vai. Interessante, vocês ficam acompanhando. Nossa! A gente fica acompanhando.
Você está precisando de ajuda? Você quer uma dúvida? Você tem uma dúvida? Você pode mandar no meu telefone. O meu Dando número todo é o esse suporte, aqui. né? Todo o suporte. As pessoas são acompanhadas, elas estão ali. Para que isso? Para que ela passe por essa etapa, para que ela possa vir para o presencial. Durante o presencial, muitos momentos diz, agora nós vamos pegar aquele elemento que você respondeu lá na semana passada e vamos trazer para esse momento da sala. Nada é jogado fora, nada é perdido, né? E essa etapa aqui é uma coisa que você pode fazer. Você está aqui no seu trabalho, sobrou 15 minutos, eu vou pegar aqui 15 minutos, vou responder essa questão. Sobrou mais 20, paro aqui. E a pessoa vai respondendo, porque ela tem mais tempo para pensar, para refletir sobre essas. São 10 questões que ela tem que resolver. E pronto, vai tranquilo, dura esse tempo. Aí, quando é na segunda, ela tem de quarta a domingo para fazer isso, aí na segunda-feira de manhã, 8 horas começa. A parte onde eu sempre brinco, assim, é bom quando as pessoas vêm, porque agora, quando chega no dia, na segunda-feira, a gente já sabe quem é quem. Eu já vou te chamar pelo nome, né? Por quê? Porque, né? Eu estou vendo quem é a Adriana. Se ela, ainda mais se a gente manteve alguma sessão de pergunta e resposta pelo WhatsApp, eu vou ver, é a Adriana. Quando chegou, e aí, Adriana, tudo bom? Você diz, o Nirval. Então, a gente já vai se conhecendo nessa etapa. Quando chega em sala, já está mais próximo. E tudo vai se tornando mais rápido também. Interessante. Tá? Então, tem esses dois momentos no seminário. Dura bacana. na fase presencial, é de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, das 14 às 18. E aí, mais um monte de outras atividades que você vai fazendo fora dos horários. E quais são aí os prazos, né? E como é que as pessoas podem se inscrever nesta edição? A pessoa tem que procurar o Sebrae, né? Ela procurar o Sebrae, fazer o contato com o Sebrae. Aí o Sebrae vai dar a ele um link onde ele vai responder umas perguntas umas perguntas que vão traçar um perfil. Se está no momento adequado de você fazer o seminário Empretec ou não. Ok? Por quê? Porque, por exemplo, se você está no momento em que você está fazendo tratamento médico, que você está fazendo uma série de coisas, você precisa ter o sono regulado, aquela coisa, não é adequado para você estar fazendo seminário Empretec. Por quê? Porque ele vai te tirar, né, vai demandar de você velocidade, pressão. Então não vai ser o adequado. E aí o Sebrae vai dar esse feedback para que a pessoa faça num outro momento. Então, ele tem que procurar o Sebrae, ele faz o contato, o Sebrae vai passar para ele, para mostrar para ele, vai responder umas coisas, para ver um momento dele, se é um momento adequado ou não, né? A grande maioria das pessoas está no momento adequado. Tem uma parcela pequena, né, que precisa ter esses cuidados. Você acabou de quebrar uma empresa, então, tá cheio de confuso, tá? Não é o momento adequado para você. A pessoa, quando não está bem, nem está com a cabeça bem, não tem como ela fluir com aquele negócio, fluir com o que ela está fazendo, né? O seminário, ele leva tão a sério essa coisa dos resultados e dos cuidados, que ele mostra que tem momento que não é para você fazer. Por quê que a gente costuma dizer? Para não queimar etapas. Só vai fazer uma vez. Muito interessante esse olhar observador que vocês têm aí com a pessoa. Para as pessoas. Muito interessante mesmo. Você tem que ter esse cuidado com a gente brinca assim, não basta entender a metodologia, você tem que estar disposto a se dedicar para a pessoa, a olhar o indivíduo de verdade e ter essa capacidade de dizer, olha, vamos para um outro momento, quem sabe daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, né? Mesmo quando a gente está dentro do seminário, de olhar para o outro e dizer, olha, então foi isso aqui, dá uma olhada, se você quer conversar, tem momentos muitas vezes que a gente diz assim, você quer conversar depois do horário? Sobre esse aspecto, que às vezes a pessoa precisa falar e ali naquela sala ela não está conseguindo. Acontece muito, e a gente como o instrutor, você tem que se dedicar a esse indivíduo. Por quê? Porque ele só está tendo aquela oportunidade, né? Então, é negócio, é método
Mas é humano. É humanizado, eu já ia falar para você, e é muito humanizado. Mas é humano. Muito né? bacana é humano, isso, viu? sim. Olha, interessante mesmo, assim, fiquei mais admirada. Eu já sou uma fã do Sebrae, e depois de você me relatar essa questão que até trabalhar humanizado, fora todos esses conhecimentos, esses feedbacks, essa troca de experiências, esses ensinamentos que vocês passam para as pessoas, ainda ter esse lado humano. Muito bacana isso. E o Sebrae também ele oferece, né, descontos e políticas de apoio. Como é que isso amplia aí o acesso ao programa? Eu sempre digo, isso aí é para fortalecer. Assim, se você for indicado por alguém que já fez o Empretec, então você tem um desconto. Se você já é cliente do Sebrae, que participa de projetos, de atividades do Sebrae específicas, você vai ter um outro desconto. Eles não são acumulativos, né? Mas são caminhos para que você possa ter uma política de desconto para acessar esse produto. Se não me falha a memória, hoje o Empretec está sendo comercializado a R$1.000. Né? É um investimento assim, baixo. Se você olhar o volume de retorno que ele pode proporcionar ao indivíduo e ao negócio. Ainda mais que o Sebrae parcela, acho que é 10 vezes, 12 vezes, ainda tem toda essa condição. Eu digo assim, é um investimento que o Sebrae é uma instituição sem fins lucrativos. Então ele faz essa balança aí. Né? Tem uma conta deles lá dentro para ver quanto é que os R$1.000 vão cobrir da operação em si. E tem essa estrutura que eu chamo que é a estrutura de relacionamento. Se você já é cliente, foi indicado por alguém do programa, é porque alguém viu que você precisa e que você merece estar lá. E que funciona. E que funciona. Vai se criando uma confraria. Quando em alguns lugares, às vezes você chega e aí encontrei a Adriana, que fez Empretec, encontro o outro, e quando fecha, as pessoas estão conversando. Por quê? E vira uma conversa toda engraçada, porque vocês não se conhecem, mas falam das mesmas coisas e usam as mesmas expressões. Pela convivência intensa que você tem ao longo do período do curso. Muito interessante. Tá? Isso é muito bom, né? Isso é muito positivo, assim, para quem frequenta, para quem dá esse spoiler para o outro, e super funciona. E só adquirindo ali conhecimento, trocas de experiência das pessoas, das ambas que buscam ali, adquirir mais conhecimento ainda. E aí a sociedade ela pode ir através do portal do Sebrae, pode ir presencialmente à sede do Sebrae, né, para acessar a maneira formal, né, de chegar ao seminário Empretec. Muito bom. A gente fala aqui, mas tem um caminho, né? Fiquei admirada, assim, com a nossa conversa, assim, muito positivo. Isso, assim, para o empreendedor, para o pequeno e para quem quer começar, isso é muito bom. A gente sabe a diferença que faz quando você procura se capacitar, quando você procura aprender mais e investir ali naquele teu trabalho, naquele teu ramo, principalmente nessa área do empreendedorismo, que a gente sabe que não é fácil. Se não tiver todos esses nortes, esses preparos, a pessoa pode, sim, cair no negativo ali. E isso vem aí como uma mão na roda, né, para ajudar ao sucesso. São grandes alertas, né? Alertas que o curso vai mostrando assim. Ele vai te dar um feeling, né? Eu chamo que aquele faro. Você está na sua atividade. Está acontecendo. Tem mudanças ocorrendo. Você viu as minhas perguntas que eu fiz aqui, né? Mas isso aqui é uma rádio, só isso? Impressionado, né? Por quê? Isso é a inovação, a tecnologia. E o mundo vai mudando. E aí eu costumo dizer que quando você faz o Empretec, você começa a ter esses sensores mais alertas. Da gente acompanhar a evolução também. De acompanhar as evoluções. Tanto que eu brinco, olha, eu não tenho idade. Eu sempre brinco com o pessoal. Nivaldo, está fazendo idade. Eu digo, eu estou mexendo com inteligência artificial, estou criando um assistente, estou fazendo isso. Não tem. Né? Não tem idade. Tá certíssimo. A gente vai se apaixonando por descobrir formas de fazer o que a gente já faz melhor. E se adaptar. Aí vai mexer lá naquele item que eu te falei, a capacidade que a gente tem de mudar em função do caminho, né, que a gente quer seguir para chegar aos resultados.
Exato. E, Nival, né? uma coisa mais interessante é quando a gente passa por esse processo de capacitação, que você ali adquire o norte para você colocar em prática, quando dá aquela virada de chave e as coisas começam a acontecer. Porque você pôs em prática aquele ensinamento que você recebeu. Isso é mágico quando acontece. Tem uma palavra mágica chamada coragem. Exatamente. Atitude, iniciativa, esforço, viu? A coragem, o esforço e a coragem, sabe de quê? Adriano, de se expor. Porque tem hora que você está, né? Você está exposto. Né? Está exposto a tua figura, está exposto o que você pensa, está exposto a maneira que você expressa. Tá? Então, essa predisposição de estar exposto e cuidar da sua exposição são os diferenciais. É ter essa coragem, porque sem isso não vai acontecer nada. Vai ficar tudo guardadinho, né, intocado ali, só como conhecimento. Mas não gerou melhoria, não gerou mudança, não gerou resultado, não aconteceu nada. Mas para aquelas pessoas que estão abertas a mudar, isso faz uma diferença tremenda. Isso. Para quem está aqui aberta a aprender, a mudar, a inovar todos os dias. Nossa, eu estou aqui maravilhada com a nossa conversa. Eu aprendi muito agora com você, então, como quem está aí também acompanhando. Tomara que você vá fazer o seminário e essas pessoas que também estão nos assistindo, com elas certeza. venham. Por que eu falo assim? Gente, não é porque eu vou trabalhar mais. Eu adoro o que eu faço. Vai ser ótimo. Isso é muito bom. Vai ser ótimo. Entendeu? Gosta. Vai ser ótimo. Maravilhoso. Mas por quê? Porque quanto mais a gente conseguir disseminar, fazer com que essa riqueza de coisas que nós conversamos aqui cheguem a mais pessoas, nós vamos estar possibilitando, é o que eu chamo, eu sou um sonhador, né? É o que nós vamos estar possibilitando de uma transformação de sociedade. Oportunidades, falando de oportunidades, de que as pessoas abram os olhos, né? Para uma sociedade cada vez melhor. Né? Só tem educação associada a empreendedorismo, ao ato de fazer, de buscar resultados. Se foi bom para mim, vai ser para quem está no meu entorno, correto? Com certeza. E a gente vai gerando eu chamo assim, quem dera que a gente consiga multiplicar de forma exponencial essa coisa da cultura empreendedora. Eu acho assim brilhante quando eu vejo o empreendedorismo sendo aplicado lá no ensino fundamental. Você já viu? Já. Né? Já passou convidados aqui falando dessa questão. Pronto. Quando a gente fala disso, que a gente está falando aqui de Empretec, e você foi trazendo para essa sociedade, aí eu olho assim, e lá se trabalha no ensino fundamental, as crianças aprenderem a como... hoje não se mexe mais com papel, né, do dinheiro. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque já está mexendo aí com o lado humano, essa questão humanizada. Sim. Eu estou olhando por que aqueles alunos, aquelas pessoas não estão parando de estudar, estão desistindo, estão parando no meio do caminho, estão parando de se qualificar. Por quê? Muitas vezes, Nival, é pela questão financeira. Aquele jovem parou porque tinha que trabalhar para ajudar os pais em casa, né, para ajudar no sustento da casa. Então, essa nova metodologia de ensinamento aí ao empreendedorismo, para que ele não pare os estudos, para que ele dê continuidade e também consiga se autoajudar ali naquele momento. Então, é dado essas dicas, esses ensinamentos, esses feedbacks de já empreender. Né? Isso é o que eu chamo de uma estratégia que vai enraizando o empreendedorismo, né? Quando você olha ele na escola pública, dentro da estrutura do ensino fundamental, para o ensino médio, aí você vê as universidades, aí você tem o Empretec, que mexe com o restante da sociedade como um todo, porque ele é cultura empresarial, né? Formato de comportamento. Então, isso sendo potencializado é o caminho, um dos caminhos, né? É um dos caminhos para que você possa ter cada vez mais uma sociedade focada nos seus resultados, mas olhando a pessoa como um ser humano, não olhando a pessoa como um número, como um objeto, como uma coisa. Olhando o ambiente, porque a gente fala de sustentabilidade. Você me fez essa pergunta, eu acabei não respondendo para você. A gente fala sobre sustentabilidade, a importância, mas não da forma sonhadora, de uma forma objetiva.
dentro do que você faz, o que é que você percebe que você pode inserir, não é o conceito, inserir ações, né, de sustentabilidade no campo, no ponto de vista ambiental, social, mas que você não perca a percepção da sustentabilidade financeira. Você está entendendo? Por quê? Porque não basta só olhar a sustentabilidade social e ambiental, e o que sustenta o negócio é o ponto de vista financeiro. E ele possibilita você a praticar as outras, né? E o bom, a gente costuma dizer, o bom é quando você consegue focar uma oportunidade de negócio que ela é puramente, né, do ponto de vista da sustentabilidade ou social ou ambiental e transforma isso numa coisa financeira. Aí é o ápice, né? Com certeza. E hoje a gente fala muito nisso, né? A gente conversa sobre esse tema, sobre essa temática dentro do seminário. E incentiva. Não tem um negócio de uma empresa lá? Começa. Esse negócio tem que ter essa vertente. Exatamente, sim. A gente ouve muito falar nisso. Olha, e isso é muito interessante. Lá dentro, porque é importante. Não adianta você fechar o olho e olhar só para o seu umbigo, é o que a gente está dizendo. Você vai ter que olhar para o entorno, porque o teu entorno, se você não cuidar dele... Você não caminha sozinho. Ele vai se voltar para você. Você vai ser obrigada, você vai se esbarrar com ele, aí pode se esbarrar da pior forma. Olha, é muito interessante. Olha, só nessa conversa que a gente está tendo, Nival, eu já tive, assim, várias visões, eu já tive, assim, nossa, várias reflexões. Imagina os 5 dias de aprendizado, os 5 dias de troca de experiência. Nossa, é muito positivo. É muito. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você reforçasse o convite para quem não fez ainda fazer, né, esse curso, porque ele é muito engrandecedor. E o Empretec, ele só é um ponto muito positivo aí na vida de quem obter aí todos esses conhecimentos através do Sebrae, né? Aproveitar esse momento, então, e dizer assim, olha, o Empretec é para todos que estão buscando resultados melhores, né? Resultados melhores na sua profissão, no seu emprego, nos negócios em si, e garantir, sim, que serão 5 dias que você vai sair de lá se conhecendo mais, muito mais. Você vai sair de lá com ideias mais amadurecidas e com uma porção de planos, né? De planos para que você torne cada dia pós-seminário Empretec num dia muito mais produtivo do que ele já é hoje. Por quê? Porque você lá dentro você vai se comprometer com aquilo que você tem de mais importante, que são as suas metas, os teus propósitos de vida. E a gente vai trazendo essa amarração. Então, fica o convite, né, para você que quer buscar melhorias, resultados melhores na vida, nos seus negócios, para procurar o Sebrae, vir fazer o seminário Empretec. Maravilha! Nossa, que incrível! Olha, fiquei assim feliz com essa conversa, né? A você que se interessou ou conhece alguém que merece ouvir essa nossa conversa aqui e despertar esse interesse aí para ele estar fazendo o Empretec, porque só tem a agregar na sua vida, né? Então já compartilha essa informação, você nos encontra no Spotify, no Deezer e no YouTube. Todo esse assunto e muito mais aí que agrega muito à sua vida e é do seu interesse. Bom, fica aqui os nossos agradecimentos. Quero dizer para você, Nival, que o nosso Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Sinta-se convidado sempre. Nós estamos aqui para passar sempre a boa informação para quem está nos acompanhando. Agradeço, no meu nome e em nome do Sebrae, né, a oportunidade de a gente poder conversar com boa profundidade sobre o empreendedorismo, né? Que é muito gostoso transformar esses encontros em momentos positivos e de interesse para a sociedade que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Maravilha. Só nesse momento aqui eu já obtive muitas informações. Obrigada por todas essas informações. Imagina para quem for lá, presencial, aproveitar cada momento, né, que só é conhecimento aí agregado à sua vida. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.